Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos mais as tuas verdades contidas na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, que não olha para os nossos pecados, não olha para a nossa pequenez, para a nossa falta de fé, mas olha para o teu Filho amado e nos retribui como se fôssemos ele. Abençoa, Senhor, esse teu servo que vai falar das tuas verdades agora. Abençoa os meus irmãos que vão estar ouvindo aqui. Abençoa todos aqueles que ouvirão depois. Que a gente possa aprender mais e mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, como está aparecendo aí no slide, né? A gente vai falar sobre... Nossa aula é baseada no segundo capítulo do livro Homens de Verdade, do Richard D. Phillips. Mas antes de entrar propriamente no livro, né, eu tive curiosidade essa semana e fui lá consultar o famoso ChatGPT, né? Para quem não conhece, é uma inteligência artificial, né, em que você faz perguntas e ela te responde, né, de acordo com os bancos de dados dela, mas não simplesmente um banco de dados, né? Ela cria coisas, né? Então você pode ir lá e pedir para ela te criar uma imagem qualquer, né? E eu fui lá e falei assim, ó, cria para mim uma imagem, escrevi exatamente esse texto que está aqui, crie uma imagem que mostre o que é um homem de verdade. E o ChatGPT me respondeu com essa imagem aqui, né? A gente vê aí que é um homem musculoso, né? Ele está elegantemente vestido, ele é barbado e carrancudo, né? Todas essas qualidades podem até ajudar o homem no cumprimento do mandato masculino, mas elas não são condições sine qua non, né? Tipo, se não tiver, não é, né? Para caracterizar um homem de verdade, né? O homem pode ter tudo isso daí que a gente está vendo na foto e não ser um homem de verdade de acordo com a Bíblia, né? Então eu fui e pedi uma outra imagem para ele que eu imagino que se encaixa mais, se enquadra mais, né, no que a gente vai estudar agora aqui, né? Então, um agricultor protegendo a sua casa, né? Aquele cara que cultiva a terra, mas que também está preparado para guerrear, se for o caso, se for preciso. E daí a gente entra no livro propriamente dito, né? Então, assim, esse capítulo, ele está dividido em introdução, depois ele faz uma breve explanação sobre o mandato masculino, e depois ele explica, começa a fazer aplicações desse mandato masculino, né? Na introdução, como ele fez no capítulo anterior, né, ele começa a falar algumas coisas sobre a vida dele e tal, sobre experiências da família dele, de quando ele era mais jovem, né? E ele começa lá falando que a família dele é uma família de cavaleiros, né? Eles eram do exército, e daí quando chegou na geração do pai dele, eles mudaram e pararam de ser cavaleiros e passaram a dirigir tanques, né? Eu fui buscar, né, uma biografia do autor, e a biografia fala que ele serviu o exército por 30 anos antes de virar pastor, né? Então isso foi bastante representativo na vida dele, né? Por 30 anos ele serviu o exército dirigindo tanque. Mas ele conta também, né, que ele gosta muito de filmes de faroeste, né? Sempre gostou, e especialmente dos filmes de John Wayne, né? Que eu confesso que eu conhecia mais de nome do que exatamente, né? Nunca tinha visto um filme dele, né? Mas ele fala também que o filme favorito dele é Legião Invencível, né? E daí eu fui procurar esse filme para assistir, né? Cheguei a assistir o filme. É um filme interessante onde o John Wayne é um capitão do exército americano na época dos índios, né? Das invasões indígenas lá tal. Mas é interessante a figura dele, né? Porque ele é um capitão
que tem vários soldados, vários sargentos abaixo dele, que ele é responsável por esses soldados, esses sargentos, e ele se preocupa com cada um deles, e ele se preocupa em dar a eles não aquilo que eles pedem, mas aquilo que eles precisam, né? E é interessante isso no filme, bem salta aos olhos isso, né? As pessoas vêm e pedem alguma coisa para ele, aí ele não dá aquilo que ele está pedindo, ele dá uma outra coisa e depois a pessoa entende por que ele não deu aquilo, deu uma coisa, não deu outra, né? Basicamente ele é um personagem másculo, né? E eu tentei buscar uma referência famosa na atualidade, né? E eu imaginei que é mais ou menos o Capitão América da época dele, né? Alguém que seria um super-herói com um herói, né? Que seria um poço de virtudes, né? Ele não é simplesmente um herói, mas ele é um herói cheio de virtudes, né? Mas apesar disso, ele tem uma frase que é meio reprovável aí no filme, né? Diante da Bíblia, né? Que é: não se desculpe, é sinal de fraqueza, né? Ele fala isso diversas vezes, sempre que alguém chega para ele, pede desculpa para ele, ele fala: não se desculpe, é sinal de fraqueza, né? Como se o homem, ao se desculpar, tivesse ficando mais fraco por isso, né? Mas que a gente sabe que é pelo contrário, né? E aí o autor fala que ele começou a seguir essa frase, né, meio que ao pé da letra, e ele começou a perceber que ele estava se tornando autoritário e arrogante, né? São essas palavras que ele usa lá no livro. E então logo ele percebeu que você seguir algum personagem ou alguém idealizado aí, né, que talvez não vai te levar a um caminho bom, né? E ele, por ser cristão, né, logo percebeu que ele tinha que se voltar para a Bíblia e, né, e olhar na Bíblia o que Deus esperava dele, como que ele seria um homem bom diante de Deus, né? Mas aí a gente entraria agora, o autor entra agora, né, explicando o que é o mandato masculino, né? Mas antes disso eu achei importante a gente introduzir uma outra base para a gente, né, para esse pensamento que ele vai colocar, né? O Catecismo Maior de Westminster é como se fosse um grande livro de perguntas e respostas sobre Deus. E ele responde, né, como viver como um bom cristão, né? Ele foi escrito no século XVII, houve uma grande reunião que juntou os maiores teólogos puritanos da época, né? E eram homens sábios e extremamente piedosos, que se basearam nas escrituras para chegarem a esse resultado, né? Então, basicamente, ele vai ter lá uma série de perguntas e respostas, né? E a primeira pergunta, que é basilar para tudo, né, essa, né? A primeira pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? Ou seja, para que o homem foi criado, né? E a resposta que eles deram foi: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E em todas as perguntas eles colocaram, né, da onde eles tiraram isso, né? Como que eles chegaram nessa conclusão aqui dessa resposta, né? E daí eles chegaram à conclusão que o fim principal do homem é glorificar a Deus a partir desses 4 versículos, né? Vamos dar uma explorada aqui. O que são esses versículos, né? Primeiro aqui, Romanos: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em 1 Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, né? Eu vou me ater só a esses 2 primeiros versículos que já explicam bem a ideia, né? Já dão bem a ideia de que, ó, tudo foi feito para a glória de Deus, toda a criação foi feita para a glória de Deus, inclusive o homem, né? Ok. Mas, na verdade, como acabamos de ler, a Bíblia nos explica que não somente o homem, mas toda a criação foi feita para a glória de Deus. Um pássaro glorifica a Deus cantando, arrumando as suas penas, povoando a terra com seus descendentes.
Mas e o homem? Como um homem pode glorificar a Deus? E mais que isso, como Deus quer que o homem o glorifique, né? E então a gente vai para o versículo base, talvez o versículo base de todo o livro, né? Que é esse aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vale ressaltar que a gente não está mais no jardim do Éden, mas o princípio por trás desse mandamento continua, né? Então, a gente não está mais no jardim do Éden, mas a gente ainda é mandado a cultivar e guardar. E aí ele enfatiza bastante, né, essa ideia de cultivar e guardar, né, que seria o resumo do que Deus espera do homem, né. Aí ele vem trazer a terminologia por trás, né, dessas palavras, né. Então, cultivar no hebraico é avad. Aí eu estou me arriscando aí, talvez o Rogério estudou hebraico aí, consiga dizer melhor que eu, mas não sei pronunciar isso aqui. Acho que é avad, né? Pelo menos foi assim que ele escreveu lá. E ele diz que, quando usado como verbo, avad significa trabalhar, servir, cultivar, realizar atos de adoração, e quando usado como substantivo, ele significa servo, oficial, adorador, né? Todas ideias bastante ligadas com a ideia de cultivar, né? Inclusive cultivar está aqui também, né? E aí ele diz que a gente deve cultivar tudo que nos vier às mãos, né? Até aproveitar. Opa, desculpa, gente, apertei errado. Aproveitando o versículo que a gente acabou de olhar lá no catecismo, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer. E daí ele mostra três esferas, essas três que estão aqui, ele mostra três esferas da nossa vida onde a gente deve cultivar, né? Assim, existem inúmeras esferas, né? Eu acrescentei duas aqui que eu entendo que a gente seria interessante a gente analisar também, né? Mas em questão de trabalho, ele falou que é mais que simplesmente ganhar dinheiro. Casamento, Estão me ouvindo? opa, tô ouvindo sim. Ah, desculpa, voltei, agora arrumei. Desculpa. Ah, tá. Agora funcionou. Então, no casamento, é cultivar os corações das pessoas colocadas sob nossos cuidados. Os filhos, ele fala que eles precisam de proximidade emocional com o pai, né? Então, essas são todas frases extraídas lá do livro, né? Além disso, eu coloco a igreja, que é a noiva de Cristo, né? E a sociedade, que é onde somos forasteiros, né? Onde a gente vive como forasteiro. E então ele começa a fazer aplicações sobre isso, né? Então aqui sobre trabalho, né? Ele escreve isso aqui, ó: não há nada de errado em um homem que trabalha simplesmente para ganhar um salário, mas o cristão deseja corretamente que seu trabalho traga mais do que dinheiro para si mesmo e sua família. Os homens cristãos também devem desejar cultivar algo digno para a glória de Deus e o bem-estar de seus semelhantes. Ou seja, simplesmente para a gente cristão, trabalhar é muito mais do que simplesmente ganhar um salário para sustentar nossa família, né? A ideia do trabalho está inserida nos mandamentos de Deus. E olha que interessante isso aqui. O quarto mandamento, que é o mandamento que fala sobre o sábado, normalmente quando a gente lê ele olhando para o sábado, né? Para o dia de descanso, né? Mas quando a gente vai conferir o que está escrito lá, o mandamento está escrito assim, ó, lá em Êxodo 20, de 8 a 11, eu vou pegar só um trecho dele, que fala o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ele começa falando para a gente trabalhar. E só depois ele fala, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, né? Então no mandamento está lá que é para a gente trabalhar, né? O mandamento não é sobre o dia, não é simplesmente sobre o dia do descanso, né? Ele está lá mandando a gente trabalhar 6 dias, né? E descansar no sétimo, né?
Então, para a gente cristão, trabalhar é algo mandado por Deus. Né? Imagina só, Deus mandou a gente trabalhar. Né? E voltando àquele versículo, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Então, o nosso trabalho tem que ser para a glória de Deus. Mas aí ele fala do casamento. E no casamento, ele cita isso daqui no livro. O marido é chamado a nutrir sua esposa emocional e espiritualmente. Esse não é um ato secundário de seu chamado como marido, mas é fundamental e central para seu chamado masculino no casamento. Né? É interessante que o marido ele deve ser o sacerdote do lar, né? E isso inclui estudar as escrituras para ensinar a sua esposa. Ou seja, a gente deve conhecer mais as escrituras do que nossas esposas, para que a gente possa ensinar a elas as escrituras. Né? É uma coisa que eu aprendi com o pastor Eber, né? Ele fala isso, que o marido ele precisa conhecer a Bíblia melhor que a sua esposa. Se a sua esposa conhece a Bíblia melhor que você está ficando para trás, irmão. Você tem que estudar mais, com mais afinco aí, para poder ensinar ela, né? Depois ele fala sobre filhos. Ele cita isso daqui. Da mesma forma, um pai é chamado a ter o propósito de lavrar e nutrir o coração de seus filhos. Né? Foi legal que, não sei se foi essa semana, acho que foi, ou a semana passada, o pessoal falou sobre culto doméstico. E aqui entra bastante a ideia de culto doméstico. Né? Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, está escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse versículo, né, esses dois versículos são a base para o culto doméstico, né, para a defesa do culto doméstico. Né? A gente precisa estar falando das escrituras com nossos filhos, né, para que isso inculque na cabeça deles, né? Aqui também uma ideia interessante aqui, quando a gente fala em inculcar, né? Eu sempre me recordo que música, né? Que a música ela é um instrumento. Ô, irmão. Oi. Perdoa te interromper, sobre o culto doméstico, irmão, pode falar de novo qual que é a passagem que está na Bíblia? É Deuteronômio, né? Deuteronômio 6, de 6 a 7. É capítulo 6, versículos 6 e 7. Tá, Deus abençoe. Então, a música é um instrumento fantástico para a gente inculcar as verdades de Deus na mente dos nossos filhos. E da mesma maneira, o contrário. Se você ou seu filho está escutando música com letra que não presta, pode ter certeza que aquilo está entrando na sua cabeça, está entrando no seu coração. Tá? Com mais força do que se você simplesmente estivesse lendo ou assistindo alguma coisa. Tá? Bom, mas continuando, né? Então aí nós partimos para duas esferas que eu estou acrescentando aqui ao livro, né? Que ele deixou de citar no livro, mas que eu estou acrescentando, né? Da igreja, e tem esse versículo aqui: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, né? O autor de Hebreus aí está dizendo para a gente que a gente não deve deixar de se congregar com os irmãos, né? Ou seja, não deve deixar de ir à igreja, né? Hoje em dia tá meio em alta, né? Tá na moda, né? O pessoal falar: eu não preciso ir na igreja, eu acredito em Deus, eu oro aqui em casa, eu faço oração, eu canto uns cânticos aqui, assisto pela internet o culto e tá tudo muito bom, né? Mas olha aqui não está falando de assistir culto, mas de congregar, né? E a gente não pode amar o noivo, que é Cristo, e não amar a noiva,
que é a igreja, né? O autor de Provérbios também nos ensina que um irmão deve apoiar outro irmão na caminhada da fé, né? Ele fala assim, Provérbios 27:17, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo, né? O que ele está falando aí? Olha, se você andar sozinho, você vai ficar, você não vai estar afiado, né? Quando você estiver andando junto com algum outro irmão, você vai estar afiado. Mas por que isso? Porque quando você está distante da Igreja de Cristo, você não pode ser exortado por ela, né? Por exemplo, acontece muito, às vezes você está fazendo alguma coisa, não está enxergando aquilo que você está fazendo, né? Está fazendo alguma coisa errada e não enxerga aquilo que você está fazendo de errado. E precisa de uma segunda pessoa para ela enxergar o que você está fazendo de errado e vir te falar, olha, Neto, eu percebi que você está fazendo isso assim, assado, olha, isso aqui não é legal, está ferindo o mandamento tal, né? Seria bom que você mudasse isso, né? Além disso, né, tem as questões de ensino, né? Você chega a ser um pecado você se achar autossuficiente, né, nas questões de ensino, né? A gente precisa de irmãos, até porque, né, você não consegue, por mais que você seja um especialista em determinado assunto, certamente você não vai ser especialista em todos os assuntos, né? E pode ser justamente aquele assunto que você está precisando naquele momento, né? É legal uma comparação, né, sobre igreja ainda, uma comparação que o pastor reverendo Emílio, lá da Igreja Presbiteriana Semear de Brasília, ele faz. Ele fala assim, olha, quando quando os gaúchos saem lá da terra deles e vão lá para o Mato Grosso, lá no Mato Grosso eles não querem perder as tradições gaúchas que eles tinham lá, né? Então eles montam um centro de tradições gaúchas lá, onde eles se reúnem sempre lá para rememorar aquelas tradições que eles tinham, né? Os nordestinos têm isso aqui também. Eles vêm muito dos nordestinos aqui para São Paulo e eles têm lá o Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo, que aliás eu acho sensacional, tá? Onde eles podem rememorar aquelas tradições que eles tinham lá no Nordeste. E daí o reverendo Emílio Garófalo, escreveram aqui que é um dos autores preferidos. O reverendo Emílio Garófalo, ele compara a igreja e ele fala assim, a igreja nada mais é do que o centro de tradições do reino, né? É onde os cristãos que não são desse mundo, né, se reúnem para rememorar as tradições do nosso mundo, do nosso reino, né? Então, por isso tudo, a gente não pode deixar de congregar, né? A gente não pode deixar de ir à igreja. Então, se você, irmão, não está indo em alguma igreja que prega a palavra, já pode saber que está pecando. Por último, aqui, né, das aplicações, eu falei também da sociedade, tá? Então, esse versículo aqui, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Em 2 Coríntios, Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? É legal que isso junta com aquela ideia de que a igreja é o centro de tradições do reino, né? A igreja é o centro de tradições do reino e nós somos os embaixadores do reino, né? Então Paulo fala assim em 2 Coríntios, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, né? Então, nós cristãos somos embaixadores, nós não somos desse mundo, nós somos do reino, né? E estamos aqui no mundo como embaixadores do nosso reino, né? Temos que mostrar à sociedade, né, o que é o reino de Deus, né?
Tudo isso que a gente falou até agora foi dentro do tema cuidar, né, cultivar, né? E aí, depois disso, ele entra na palavra guardar, né, que é o outro verbo daquele versículo, que em hebraico é chamar. Não sei se é assim que pronuncia, né? Mas daí ele fala que quando ela é usada como verbo, significa vigiar, guardar, proteger, tomar sob custódia, cuidar. E quando usada como substantivo é soldado, pastor, sacerdote, guardião e funcionário do governo. Então ele usa o Salmo 121 para mostrar que Deus ordena ao homem algo que ele mesmo também faz, né? Ele escreve assim no livro: de fato, chamar é a ideia por trás da poderosa imagem bíblica do Senhor como uma torre ou uma grande fortaleza, né, onde você é guardado, né? E daí, por fim, ele começa a fazer as aplicações desse mandamento, né? Basicamente em 3 esferas da nossa vida, né? Existem muitas outras, mas eu acrescentei apenas uma 4ª esfera aqui, né? No caso de guardar, né? Então ele começa com família, e daí ele usa esse versículo aqui: ora, se alguém não tem cuidado, ou melhor, ele não usa esse versículo aqui não, falei errado. Esse versículo fui eu que coloquei, tá? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, né? O autor ele fala sobre o relacionamento com a esposa e filhos. Ele explica que o homem deve se colocar à frente sempre que sua família estiver em risco, seja qual risco for, né? Agressão, difamação, bullying, risco financeiro, etc. Mas um ponto que ele não aborda é que devemos, e que eu escutei essa semana, né, num dos sermões que eu ouvi, é que nós devemos proteger a nossa família, né, nossa esposa, nossos filhos, inclusive de nós mesmos. Olha que interessante. A gente não pode ser maridos e pais opressores, né? Então, a ideia aqui de proteger a família inclusive da gente, né? E ele não fala sobre relacionamento com os nossos pais, né? Ele não aborda isso, mas eu achei por bem acrescentar, né? Porque chega uma fase da vida que nossos pais precisam do nosso cuidado. E assim, como Timóteo, né? Ou melhor, como Paulo ensina, né, em 1 Timóteo, está escrito assim, ó: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo está falando lá que é para a igreja auxiliar as viúvas, né, apoiar as viúvas, porque elas não tinham de onde tirar o sustento, né? E ele depois fala assim, ó, mas se alguma viúva tem filhos, então é o filho que tem que, o filho ou o neto que tem que cuidar dela, né? Depois disso ele fala de igreja, né? Eu selecionei aqui um versículo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, né? A gente deve guardar a nossa igreja dentro da sã doutrina, né? Cuidar da igreja de Cristo envolve vários aspectos, né? Tem aspecto financeiro, né? Então você tem que cuidar da igreja nas questões financeiras, né? E tem várias maneiras para fazer isso. Por exemplo, um exemplo bem pequeno, mas eu vou lá e vou ficar dando descarga, ou vou deixar a luz acesa. Não sou eu que pago mesmo, vou deixar a luz acesa. Então são coisas pequenas que eu estou cuidando do financeiro da igreja, né? Se eu não fizer isso. Tem a questões doutrinárias que, para mim, acho que é o mais importante aí quando a gente fala de igreja. A gente tem que cuidar nas questões doutrinárias, né, para que ela não venha a ter doutrinas erradas dentro dela, né? Tem questões comunitárias, então a gente tem que cuidar para que os irmãos tenham comunhão, né?
questões missionais, né? A igreja tem que estar envolvida em missões e a gente tem que guardar ela para que ela se envolva em missões, né? E tem várias esferas, né? Além desses aspectos que a gente falou antes, tem várias esferas, né? Então eu tenho a esfera da igreja local, então eu tenho que guardar a minha igreja local. Tem a igreja denominacional, né? Que, por exemplo, a presbiteriana do Brasil tem a igreja nacional, né? Então a gente tem que zelar por essa igreja nacional também, quem é presbiteriano, né? Os batistas, tem os batistas, tal. E também tem a igreja invisível, né? Que é aquela igreja de todos os crentes, né? Os verdadeiros cristãos, né? A gente tem que zelar por todas essas esferas da igreja. Além disso, ele fala da sociedade, né? Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai ao Senhor em favor dela, porque na sua paz vós tereis paz, né? Nesse versículo aí, Deus está alertando através de Jeremias que o seu povo seria forasteiro, assim como nós somos forasteiros, né? E que durante esse tempo vivendo longe de seu lar, eles deveriam zelar pela paz na cidade onde Deus os colocou, né? O princípio é o mesmo para a gente. A gente deve zelar pela paz na cidade onde Deus nos colocou, onde somos forasteiros, né? E aí entra numa última esfera aqui, que é a esfera eu coloquei como planeta, né? Ou não sei, eu usei esse termo, mas poderia ser universo, né? E aqui, olha que interessante isso que Paulo tá contando aqui em Romanos, né? O versículo é esse aqui, ó. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte: no Éden, toda a criação estava sujeita ao homem. Era a responsabilidade do homem, né? Deus falou, sujeitai a criação, né?